3. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero saudar todos nesse dia com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma EBD, amém? Que esse seja um domingo de alegria, de paz, de bênção e vitória para a sua vida, amém? Neste momento nós iremos, eu já convido você a pegar a sua Bíblia. Não existe EBD sem a participação da Bíblia. Então eu convido você agora, juntamente com sua família, se reunir aí no seu sofá, na sua mesa, amém? E pegar a palavra de Deus para nessa manhã de domingo sermos alimentados pela palavra de Deus. Estamos aqui na comunidade evangélica do Cristo Vivo. Nosso pastor presidente, pastor Deusvaldo da Cruz Alcântara. Meu nome é Alexandre. Nessa manhã, o tema que nós iremos trabalhar é influenciar ou ser influenciado. Esse tema tem ligação direta com a nossa última escola bíblica, que foi falado, eu dei a última escola bíblica, sobre a necessidade de transformar, né, e gerar transformação. Então são temas interligados que nós nessa manhã iremos trabalhar. E é um tema bem propício, né, para a gente nessa manhã analisar se realmente nós temos feito a diferença, se realmente nós temos influenciado, né, nós como servos de Deus. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 16. Mateus 5, 13, 16, palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Daqui a pouco nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto, mas antes eu quero aqui passar o significado do que vem a ser influenciado. Influenciar é induzir alguém a fazer alguma coisa, a se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo. Este é o significado de influenciar. Já influenciado, que foi alvo de influência. Quem foi alvo de influência, né? Esse é o significado de ser influenciado. E eu quero deixar esse pensamento de Lutero, um pensamento, né, forte, que fala: você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece. Então, eis aí esse pensamento de Lutero, e é realmente uma necessidade minha, uma necessidade nossa, da gente ler, de examinar as Escrituras de maneira regular, para que assim ela venha gerar frutos, para que assim nós possamos ser influenciados. Como ele falou, como que eu posso ser influenciado por aquilo que eu não conheço? Então eu só posso ser influenciado pela palavra de Deus a partir do momento que eu me aproximo dela, a partir do momento que eu tenho uma intimidade com ela. Aí eu na minha vida, ela exercerá essa influência. Então, pense nesse pensamento de Lutero: você jamais poderá ter uma mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que você não conhece, né? Então, que nessa manhã a gente possa analisar se realmente nós temos lido, se realmente a gente tem valorizado a palavra de Deus. Sobre a questão de sermos influenciáveis,
né? Todos nós, sem exceção, irmãos, né? Exercemos um grau de influência, né? Alguns de uma maneira maior, outros de uma maneira menor. E esse grau de influência começa em áreas específicas, né? E áreas específicas como a sua casa, como o seu lar. Ali você é um instrumento de influência. E segue-se nas amizades, segue-se no seu ambiente de trabalho, segue-se no seu ambiente acadêmico e por aí vai. Então, quando fala em ser influenciado, nós temos que analisar, temos que ter em mente que quando nós somos influenciados, isso só será bênção na nossa vida se essa influência nos levar a uma aproximação de Deus. Se essa influência está gerando em nós um caráter conforme Cristo. Se essa influência está gerando em nós valores, princípios cristãos. Porque a partir do momento que essa influência ela nos afasta de Deus, a partir do momento que essa influência nos distancia dos princípios, dos valores cristãos, é uma influência que é prejudicial e vai trazer resultados negativos na nossa vida. Então, nós temos que pensar nessas duas vias, né? Se somos influenciados, está sendo influenciado de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que tem nos aproximado de Deus, de uma maneira que tem nos tratado, de uma maneira que tem nos lapidado, que tem forjado em nós um caráter de Cristo, ou por outro lado, se nós estamos sendo influenciados e essa influência tem nos tornado pessoas distantes, tem nos tornado pessoas fora do propósito de Deus. É bom pensar nessas duas possibilidades. Eu trouxe para a nossa meditação, você vai ter um domingo aí abençoado na sua casa, e eu peço que nesse domingo você leia com carinho 2 capítulos de Números, o capítulo 13 e o capítulo 14. De maneira breve aqui eu quero fazer um resumo do que está escrito nesses 2 capítulos. Então, no decorrer desse domingo, eu peço a sua gentileza, eu peço que você medite, que você leia com carinho esses 2 capítulos. Números capítulo 13 e 14. De que se trata esses 2 capítulos? A palavra de Deus diz lá em Números 13 que o Senhor apareceu diante de Moisés e deu uma orientação para Moisés. O Senhor falou com Moisés para que Moisés escolhesse 12 homens. Nós sabemos que eram 12 tribos, né? E dessas tribos que Moisés levantasse ali os cabeças, os chefes, né? Cada tribo tinha seu príncipe, cada tribo tinha o seu líder. Então que Moisés separasse esses 12 homens, que eram respectivamente os líderes, os cabeças de cada tribo. E que esses 12 homens eles fossem enviados a Canaã, para fazer um estudo detalhado ali daquela terra que o Senhor havia prometido entregar a Israel. O Senhor prometeu entregar a Canaã, a nação de Israel. E Moisés chama ali aqueles 12 homens e delega essa missão para aqueles 12 homens, para que eles fossem em Canaã e fizessem um estudo minucioso de como que era aquela terra, se era uma terra fértil ou não, né? Como que era ali a plantação, como que era ali a questão social, a questão, né, geral de Canaã. E aqueles 12 homens vão a Canaã, obedecem ali a direção de Moisés, e ali, quando eles chegam ali, realmente eles confirmam que é uma terra que manda leite e mel, né? E ao retornar, nós podemos observar que eram 12 espias, né?
E desses 12 espias, né, todos trouxeram o seu devido relatório, né? Aqui no versículo 18 diz que era para ver como que era a terra, como que era aquele povo, se o povo era forte, se o povo era fraco, se era muito, se era pouco, como que era a terra, como que eram as cidades, se eram abertas, se eram fortificadas, como que era o solo, se era fértil, se era estéril. Era essa situação que era para eles analisarem em Canaã. Muito bem, eles foram ali e realmente eles viram que era uma terra que mandava leite e mel. Mas ao retornar ali para o povo, e eles passando ali, né, a situação que eles viram, a palavra de Deus diz que dos 12, 10 trouxeram um relatório, e trouxeram um relatório de desânimo para aquela congregação, para aquele povo. Falaram, realmente a terra manda leite e mel, mas lá nós vimos gigantes, né? Lá nós vimos homens de grande estatura, e nós éramos aos olhos daqueles gigantes como gafanhoto. E qual foi a reação do povo? Qual foi a reação daquela nação? Aquela nação se contagiou. Aquela nação se influenciou, se deixou influenciar pelo relatório daquela maioria que eram os 10 espias. E diante daquele relatório dos 10 espias, o povo chorou, o povo se angustiou, e o povo pensou em retroceder, em olhar para trás. E o povo pensou em voltar para o Egito. E eles cogitaram levantar ali um capitão entre eles. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb, que eram um dos 12 que foram a essa missão, eles falaram, não, nós sabemos que ali realmente tem gigantes, que realmente ali tem grandes inimigos, mas eu quero falar para o povo que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, Ele nos dará essa terra. É uma terra que manda leite e mel. E o povo foi contagiado pela grande maioria, e o relatório de Josué, o relatório de Caleb, não teve o crédito, ficou com descrédito. O povo deu crédito ao relatório da maioria dos espias, dos 10, e não deu crédito, não valorizou as palavras de Josué e Caleb. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus falou para Moisés que aquele povo não iria entrar na terra prometida, salvo Josué e Caleb, porque Josué e Caleb, eles confiaram, eles optaram em manter a fé, a confiança e saber que Deus iria cumprir com a sua promessa de entregar aquela terra. Então, eu não estou falando aqui nessa manhã de um povo pagão, mas eu estou falando aqui neste dia de um povo selecionado, de um povo separado por Deus, de um povo que viu sinais, de um povo que presenciou maravilhas, porém, um povo que se perdeu diante de um relatório de 10 homens, um povo que se deixou se levar pelo relatório de 10 homens, um povo que foi influenciado por 10 homens, e essa influência levou o povo a sair do propósito de Deus. E nós precisamos nos policiar como igreja, irmãos. Nós, como igreja de Deus, precisamos nos ater a essa situação. O povo, aquele povo, pereceu no deserto. Aquele povo tombou no deserto e não entraram na terra prometida, porque foram
contagiados pela incredulidade. Então, não seja contagiado, não seja influenciado por aquelas pessoas que não te levam a se aproximar de Deus, por aquelas pessoas que duvidam da promessa de Deus, por aquelas pessoas que são incrédulas, por aquelas pessoas que são indiferentes, por aquelas pessoas que se alimentam pelo medo, né? Então, este é um resumo geral, de maneira breve, dos capítulos 13 e 14 que você estará lendo na sua casa no decorrer desse domingo. E como foi falado, nós precisamos ter cuidado com as influências, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 13, versículo 20, Provérbios capítulo 13, versículo 20, sobre a gente ter cuidado, né? Muito cuidado, né? Com as nossas companhias. Quem são as nossas companhias? Salomão vai falar: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, né? Então, com quem você tem andado? Quem são as pessoas que fazem parte do seu convívio? Essas pessoas são sábias? Porque se essas pessoas forem sábias, você também se tornará um sábio. Mas se essas pessoas forem tolas, né, essas pessoas vão te contagiar, essas pessoas vão te influenciar, né, e isso vai gerar aflição para a sua vida. A palavra de Deus também diz sobre as conversas, em 1 Coríntios 15, 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas traduções dizem que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, dependendo da tradução, pode ser conversas ou companhias. Então, quem faz parte do seu diálogo, né? Quem faz parte das suas conversas, do seu ambiente de conversas? E com quem te associas, né? Nós precisamos também ter cuidado com quem faz parte ali, né, do nosso ambiente com relação, está escrito aí em 2 Coríntios 6, você aí pode abrir a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 6, fala bem assim, ó, 2 Coríntios 6, 14, 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, né? Então aqui, Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, né? Que concórdia entre Cristo e Belial, né? Então que nós possamos refletir nesta manhã de domingo, né? Com quem nós temos nos relacionado, com quem nós temos andado, conversado, aquelas pessoas que fazem parte do nosso ambiente, inclusive com os crentes que não são comprometidos com o Evangelho, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que ter cuidado só com os que estão lá de fora, mas nós também temos que ter cuidado com aqueles que se dizem irmãos e não andam conforme o Evangelho. 1 Coríntios, está escrito lá, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, diz: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Com isso, não quero dizer propriamente com os inimigos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, aquele que se chama, que se auto-titula de irmão, mas na verdade ele é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com tal, nem ainda com mais, né?
Então, aquelas pessoas que se dizem irmãos, mas através dos frutos, através das obras, a gente observa que não é conforme o Evangelho. A palavra de Deus diz que nós temos que nos policiar, temos cuidado com os tais. Eu quero também deixar o Salmo 1, o salmista no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção que ele diz, presta atenção nessas palavras: anda, deter, né, e se assentar. Ou seja, é uma maneira gradativa, né? Primeiro você começa a andar, daqui a pouco, sem perceber, você já está ali se detendo, e daqui a pouco você já está assentado na hora dos escarnecedores, totalmente fora da direção de Deus. Então, que nós possamos ter cuidado com essa orientação do salmista. E nós, como cristãos, nós, como Igreja de Deus aqui na Terra, o nosso papel é influenciar, né? A Bíblia diz lá em Efésios 5, você depois lê para a gente ganhar tempo aqui, eu não vou ler, mas você anota aí, Efésios 5, versículo 1 ao 21, diz que nós, como cristãos, devemos ser obstáculo à expansão da corrupção no mundo e não agentes propulsores dessa situação. E você também lê na sua casa Romanos 12, versículo 12, diz que a igreja ela deve transformar e não se conformar com esse mundo. E eu quero deixar o pensamento desse grande homem, desse pregador chamado Tozer, aonde ele diz: quando aceitamos a Jesus, aceitamos seus amigos como nossos amigos, seus inimigos como os nossos inimigos, sua cruz como nossa cruz, sua vida como a nossa vida, seu futuro como nosso futuro. Pensamento desse homem chamado Tozer. E foi falado bem no início, na abertura dessa escola, que nós somos sal, né? E o sal, né, e a luz tem as suas funções, né? O sal que ele não salva, né? E a luz que não ilumina, ela não serve. A partir do momento que ela não desempenha o seu papel, né, de dar sabor, né, de gerar a luz, a clareza, não tem o papel ela deixa de exercer o seu papel de influência. Então, é necessário estar perto para influenciar, mais forte e cheio para não ser influenciado. Mais perto de Cristo do que do mundo, estaremos fortes na comunhão e na palavra e cheios do Espírito Santo para exercermos nossa influência. Então, nós só podemos ter essa capacidade de influenciar a partir do momento que nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo. A partir do momento que essa palavra estiver enxertada na nossa vida. Só assim nós seremos agentes influenciadores. Se nós não estivermos ligados na videira verdadeira que é Cristo, se não estivermos enxertados nessa videira, nós não teremos a capacidade de influenciar, de exercer essa influência. Mais uma vez, falando ali da função do sal, né, que a principal função é trazer o sabor ali na hora da preparação do alimento, né? E se esse sal não exercer essa função de gerar sabor, né, a Bíblia diz que ele se torna insípido, insosso, e para nada mais serve senão ser para pisado pelos homens, né? Então nós como cristãos, Jesus ele nos compara ao sal da terra, à luz do mundo, aquele que gera sabor, né? E outra função do sal, né, é a conservação.
ele impede, né? Ele preserva ali os alimentos contra a degeneração, atua com a ação antisséptica, impedindo a contaminação. E assim somos nós também aqui nessa terra. A partir do momento que nós somos sal, né, nós temos essa função de dar sabor, né, de conservar, de gerar vida. Mateus 5,13, que foi o que a gente leu lá no começo: vós sois o sal da terra. Se esse sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E foi lido aqui em Números 13, 14, foi deixada essa leitura para os irmãos em casa. Lá nós vamos entender esses princípios. Os mais fortes são os que influenciam os mais fracos. Os melhores influenciam os mais simples, os que estão cheios influenciam os que estão vazios, né? Então fica uma pergunta neste dia, né? Nós estamos cheios e como está essa medida? Né? Quem me influencia de maneira direta ou indireta? Quem eu sigo, quem eu escuto, quem eu ouço, o que leio? Jesus, no Evangelho de Mateus 22, versículo 29, diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, irmãos. A falta de conhecimento da Palavra de Deus nos torna pessoas vulneráveis. A falta de conhecimento da Palavra de Deus nos torna pessoas frágeis, aonde a gente é levado por qualquer vento de doutrina, aonde muitas vezes somos levados pela filosofia, pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam, pelo que o mundo dita, né? Então Jesus, ele falou: vocês erram por falta de conhecimento das Escrituras. Então existe uma necessidade urgente de nós nos voltarmos mais para o conhecimento da Palavra de Deus, para que realmente a gente possa exercer esse papel de influência e não ser influenciado por aquilo que não vem de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu quero agora falar de maneira breve sobre alguns instrumentos de influência. São instrumentos que, querendo ou não, sempre está gerando influência, principalmente na sociedade. E são instrumentos que nós temos que tirar o lado bom. Essa escola bíblica está chegando até você nesse dia graças a alguns desses instrumentos de influência, né? Porque se não fosse através desses instrumentos aí, provavelmente nós não estaremos chegando aí até a sua casa, até o seu lar. Então, nós temos que sempre separar as coisas boas, separar aquilo que é bom do que é mal, separar o joio do trigo, né? Então, instrumentos de influência. Nós temos aí algo que nesses últimos 15 anos tem se destacado aí como um dos maiores instrumentos de influência na sociedade, no mundo, que é as redes sociais, que é a internet. Principalmente nesses últimos 20 anos, nesses últimos 15 anos, tem disparado aí como um dos maiores agentes de influência, que é a internet. E aí nós podemos falar das redes sociais, né? Nós temos aí o Instagram, temos aí o Facebook, né? Que são redes que são bênçãos, sim, são redes que podem propagar o Evangelho, sim, né? Nesta manhã está acontecendo justamente esta situação. Estamos aqui, né, na EBD, e são através desses instrumentos que a Palavra de Deus está chegando até a sua casa,
está chegando aí na sua vizinhança, está chegando aí em lugares distantes. Então, nós temos aí esses instrumentos de influência, mas nós, como servos de Deus, né, temos que ter o entendimento que se existe o lado bom, por outro lado também existe o lado mal, né? Aonde existe aquele lado, né, aonde traz, né, quer trazer na minha vida, quer trazer para a sua família, para o seu lar, aquilo que não vem de Deus, e aquilo que não vem de Deus, consequentemente vai nos distanciar. Então o salmista, ele falou: não porei coisas más em frente aos meus olhos. Então, nós que estamos diante dessa situação, que praticamente a situação da rede social não tem como fugir, faz parte do nosso dia a dia, no seu local de trabalho, na sua vida acadêmica, nós estamos sempre ligados, mas nós, como servos de Deus, temos que ter alguns cuidados, algumas cautelas, né, para lidar com essas ferramentas. E uma dessas ferramentas é com relação ao que o salmista falou, né, que nós não venhamos pôr diante dos nossos olhos aquilo que é mal. E querendo ou não, sempre existirá ali, né, coisas más, coisas que você não pode colocar diante dos teus olhos, porque se você colocar diante dos teus olhos, vai gerar contaminação na sua vida. Então, nós precisamos nos policiar, estar atento com relação a essa situação, né, e saber usar para a glória de Deus, usar com inteligência. E eu quero falar para você que o lado negativo da rede social, que muitas vezes é competência nossa, é saber impor limites, né? Infelizmente, essa falta de limites, ela tem nos distanciado da palavra de Deus. Essa falta de limite, ela tem roubado o nosso tempo, que muitas vezes seria um tempo direcionado para a família, que seria muitas vezes um tempo direcionado ao diálogo, ao momento de conversa entre pais e filhos, ao momento de diálogo entre a esposa e o esposo, ao momento de oração, ao momento onde você deveria reservar para estar lendo a palavra de Deus, para estar examinando a palavra de Deus. E isso é algo preocupante. Eu quero falar para você que foi feito um estudo no ano de 2017, e nesse estudo foi falado sobre o tempo, a duração que um homem dá às redes sociais, à internet. Isso foi um estudo de 8 de junho de 2017. Estamos no ano de 2020. Então, nesse estudo ficou provado que o brasileiro gasta em média 5 horas e 26 minutos conectado à internet. 3 horas e 47 com acesso móvel, 3 horas e 47 com acesso a redes sociais e consome 2 horas e 49 minutos de televisão. Então, e isso é algo preocupante, sabe por quê? Porque esse tempo, ele poderia ser reservado para algo muito mais produtivo na sua vida. Por exemplo, esse tempo você poderia estar orando, lendo a Bíblia, conversando com seus filhos, conversando com sua esposa, lendo um livro produtivo, um livro edificante. E muitas vezes em 2017 esse estudo, hein? E muitas vezes o nosso tempo está passando e nós não estamos percebendo, né? E eu quero finalizar essa EBD deixando o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Tudo,
leve esse versículo para tudo na sua vida. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Eu peço que você leve esse versículo para todas as áreas da sua vida. Vai ser muito importante. Examinai tudo. Você tem esse cuidado de examinar aquilo que você vê, aquilo que você escuta. Examinai tudo, retenha o bem, abstenha de toda aparência do mal. Ali está dizendo que a aparência, não é o mal, é somente a aparência do mal, aquilo que aparenta ser. Examinar, vem do verbo examinar, é o mesmo que estudar, explorar, analisar, averiguar, indagar, investigar, refletir, ponderar, observar. Se você tiver esse cuidado aí, eu quero falar para você que a sua vida a partir de hoje vai ser uma vida melhor. Se você levar para a sua vida o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:21, eu quero falar que você vai ter um dia melhor. Você terá dias melhores. Você vai notar a diferença no seu dia. Então, é esta palavra que eu quero deixar para a nossa reflexão nesse dia. É um estudo breve, né? Que nós possamos, como igreja de Deus, né, fazer a diferença, sermos influentes, levar a influência, que as pessoas olhem para nós e possam enxergar em nós Cristo, que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Eu quero fazer uma oração finalizando essa EBD, que você tenha um dia de paz, de alegria, bênção e vitória. Amém? Deus fiel, Deus maravilhoso, neste dia nós queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos aprendendo mais um pouco com a verdade da Tua Palavra. Nessa manhã foi falada sobre influência, sobre sermos influentes, sobre levar o sal, levar a luz lá fora, Deus. Deus fiel, e somente através da pessoa do Espírito Santo de Deus é que nós poderemos fazer essa diferença lá fora. É somente através da Tua Palavra, Pai. Pai amado, é que nós poderemos exercer essa influência lá fora. Em nome de Jesus, nos ajuda, que essa mudança, Deus, que essa influência seja notada, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós realmente o sal da terra, a luz do mundo, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, que as pessoas possam ver em nós uma porta de vida, uma porta, Pai, de salvação, uma porta de esperança, que possamos influenciar levando paz, levando comunhão, levando alegria, levando gozo, levando satisfação e vitória. Nos dá um dia de paz, um dia de alegria, que esse dia seja um dia de vitórias para a Tua igreja e para o Teu povo. Em Cristo Jesus choramos. Amém. Deus te abençoe e tenha um dia de paz em Cristo Jesus.